No final de 1948, os vizinhos árabes de Israel invadiram para tentar destruir o novo Estado e falharam. O exército egípcio havia sido derrotado, mas uma força cercada em um pedaço de terra conhecido como Bolsão de Faluja se recusou a se render. Um grupo de jovens oficiais egípcios e israelenses tentou romper o impasse. Entre eles estava Yitzhak Rabin, um prodígio militar israelense de 26 anos que era chefe de operações na Frente Sul. E do outro lado, o major egípcio Gamal Abdel Nasser, de 30 anos. Apenas alguns anos depois que os nazistas mataram 6 milhões de judeus, o sonho de estabelecer um Estado em sua pátria bíblica se tornou realidade. Os palestinos chamam 1948 de Al-Nakba, ou a catástrofe. Até 750 mil palestinos fugiram ou foram expulsos da terra que se tornou Israel e nunca foram autorizados a voltar. Para os árabes, a derrota nas mãos do incipiente Estado israelense foi um momento político sísmico que levou a anos de agitação. Sentindo-se traídos, os oficiais do exército, humilhados, tomaram o poder. A Síria teve golpes militares regulares. 4 anos após o fim da guerra, Nasser liderou um grupo de jovens oficiais que derrubou o rei do Egito. Em 1956, Nasser era presidente. No mesmo ano, ele desafiou a Grã-Bretanha, França e Israel na crise de Suez e se tornou o herói e líder do mundo árabe. Em Israel, por sua vez, Rabin continuou sua carreira militar. Em 1967, ele era o chefe de gabinete, o oficial mais graduado. Os árabes não conseguiam superar a dor da derrota. Os israelenses nunca esqueceram que seus vizinhos tentaram destruí-los. Ambos os lados sabiam que outra guerra viria, mais cedo ou mais tarde. Israel e seus vizinhos árabes tinham muitas razões para o ódio ou suspeita mútua, mas a Guerra Fria nas décadas de 50 e 60 adicionou um combustível extra. A União Soviética forneceu ao Egito uma força aérea moderna. Israel, por sua vez, mantinha relações calorosas com os Estados Unidos, mas ainda não era o maior destinatário da ajuda militar americana. Na década de 1960, Israel também comprou aviões da França e tanques da Grã-Bretanha. Depois de 1948, Israel trabalhou incansavelmente para tirar o melhor proveito de sua posição estratégica exposta. Também absorveu mais de 1 milhão de imigrantes, sendo o serviço militar uma parte importante para receber os recém-chegados a Israel. Israel construiu um exército rápido, flexível e mortal. Em 1967 estava perto de adquirir suas próprias armas nucleares. Os novos israelenses nativos, conhecidos como sabras, a palavra hebraica para figo da Índia, estavam determinados a não repetir o que acreditavam ter sido os erros dos judeus na diáspora. Eles sempre revidavam e, às vezes, lutavam primeiro. Rabin estava confiante de que as forças armadas de Israel estavam em boa forma. Sua missão era vencer todas as guerras, com base no fato de que Israel não podia permitir uma única derrota. As forças egípcias, por sua vez, e sua aliada Síria, treinadas menos, se gabavam mais e esqueceram que a vitória política que surgiu após a crise de Suez, em 1956, foi precedida por uma derrota militar. Nasser concentrou-se na construção de um movimento nacionalista pan-árabe que seus apoiadores esperavam que recriasse a grandeza árabe e se vingasse de Israel. Nasser se tornou um aliado próximo do marechal de campo Abdul Hakim Hamer, comandante-em-chefe das Forças Armadas do Egito. O Egito era um país antigo sem a sensação de insegurança que subjaz à arrogância de Israel. A missão mais importante de Amer, que ele fez muito bem, foi garantir que o exército permanecesse leal, reprimindo complôs e mantendo o corpo de oficiais feliz. As artes militares eram muito menos
prioritárias. Em 1967, o Egito estava atolado em uma guerra no Iêmen que se tornou o seu próprio Vietnã. Não havia lutado muito bem naquele conflito, mas Nasser não poderia substituir Amer por um soldado melhor. O exército sírio, por sua vez, era igualmente politizado, e como o Egito era cliente da União Soviética, uma série de generais foram girados no poder por uma série de golpes de Estado. Os árabes falavam muito sobre unidade, socialismo e nacionalismo, mas na realidade estavam profundamente desunidos. As lideranças sírias e egípcias se preocuparam com complôs supostamente instigados pelas monarquias na Jordânia e na Arábia Saudita. Eles temiam que os populistas militares que lideravam a Síria e o Egito incitassem a revolução. O governante da Jordânia, o rei Hussein, era um aliado próximo da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. A Jordânia foi o único estado árabe que emergiu a partir de 1948 como vencedor. O avô de Hussein, o rei Abdullah, tinha contatos secretos com a agência judaica, o principal órgão que representava os judeus no mandato britânico na Palestina. Eles discutiram dividir a terra entre eles na sequência da partida planejada da Grã-Bretanha em 1948. Em 1951, um nacionalista palestino assassinou Abdullah na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. O príncipe Hussein, de 15 anos, viu seu avô morrer e no dia seguinte carregou uma arma pela primeira vez. Um ano depois, ele era rei. Após a guerra de 1948, a Jordânia e Israel chegaram perto, mas não o suficiente de fazer a paz. As conversas secretas continuaram no reinado de Hussein. Ele estava ciente das fraquezas da Jordânia, um país desértico e que tinha uma grande e inquieta população de refugiados palestinos. A guerra em 1967 veio como resultado de anos de crescente tensão e ferozes escaramuças fronteiriças entre árabes e israelenses. A fronteira entre o Egito e Israel era relativamente tranquila. O maior ponto de conflito foi a fronteira norte de Israel com a Síria, onde eles lutaram por territórios disputados e as tentativas da Síria de desviar o Rio Jordão para longe da rede nacional de água de Israel. Os sírios abrigaram guerrilheiros palestinos que estavam montando ataques a Israel. As potências ocidentais não tinham dúvidas de qual lado do Oriente Médio era mais forte na véspera da guerra em 1967. O Estado-Maior Conjunto dos Militares dos Estados Unidos julgou que Israel era militarmente incontestável por qualquer combinação de estados árabes, pelo menos durante os próximos 5 anos. Em um relatório sobre o exército israelense em janeiro de 1967, o Adido de Defesa britânico em Tel Aviv avaliou que no comando, treinamento, equipamento e serviços, o exército israelense estaria mais preparado para a guerra do que nunca. O soldado israelense teria um forte espírito de combate e iria voluntariamente para a guerra em defesa de seu país. As guerras de fronteiras alimentaram a tensão. Guerrilheiros palestinos romperam a cerca de fronteira. Israel os condenou como terroristas. Acreditava que para dissuadir e punir tinha que revidar com força. Um grande ataque israelense na Cisjordânia, ocupada pela Jordânia, visando a aldeia de Samua em novembro de 1966, caiu como uma bomba dentro de Israel. O ataque causou alvoroço entre os palestinos na Cisjordânia. Hussein ficou horrorizado. Ele disse à Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, que durante 3 anos esteve em conversas secretas com Israel. Seus contatos israelenses lhe enviaram garantias de que não haveria represálias na manhã do ataque. Os americanos foram solidários. Eles apoiaram uma resolução no Conselho de Segurança da ONU condenando o ataque a Samua. Hussein impôs a lei marcial na Cisjordânia e ficou mais convencido do que nunca de que seu trono estava em perigo e que ele poderia ser derrubado por palestinos furiosos. Ele temia um golpe de oficiais radicais pró-Nasser no exército e que Israel poderia usar o contexto como pretexto para engolir a Cisjordânia e Jerusalém Oriental.
O rei não queria compartilhar o destino do outro monarca hashemita no Oriente Médio, o seu primo e amigo, o rei Faisal do Iraque. Ele havia sido baleado no pátio de seu palácio em um golpe militar em 1958. A marcha para a guerra continuou com problemas crescentes na fronteira entre Israel e Síria. Ao contrário de Hussein, que os americanos acreditavam estar fazendo todo o possível para impedir a infiltração palestina, a Síria a encorajou ativamente. Israel estava pressionando agressivamente suas reivindicações de território disputado na área de fronteira, cultivando campos em áreas desmilitarizadas com tratores blindados. Ele veio à tona com uma batalha aérea e de artilharia em grande escala entre Israel e Síria em 7 de abril de 1967. Israel derrotou os sírios. Na manhã seguinte, jovens palestinos em Jerusalém, de acordo com os diplomatas britânicos, mostraram um espanto com a competência israelense e o desamparo árabe diante daquilo, e perguntaram onde estariam os egípcios naquele momento. Crescia a pressão sobre Nasser para acrescentar ação ao seu discurso. Israel se deleitou em um clima de autocongratulação nacional, mas alguns estadistas e soldados mais velhos ficaram alarmados. Em um corredor do parlamento israelense, o ex-chefe de gabinete militar Moshe Dayan esbarrou no general Ezer Weizmann, ex-chefe da Força Aérea e agora o número 2 de Rabin, e perguntou, abre aspas, você está fora de si? Você está levando um país à guerra, fecha aspas. A Síria e as guerrilhas palestinas que ela patrocinava tentaram ainda mais arduamente provocar os israelenses, que os atacaram respondendo a todas as provocações. Parecia para a Síria e o Egito, assim como para a Inglaterra e os Estados Unidos, que Israel estava planejando um movimento maior. Um relatório da agência de notícias israelense citava uma alta fonte secreta que dizia que Israel tomaria uma ação militar limitada destinada a derrubar o regime do exército de Damasco se os terroristas sírios continuassem a atacar e sabotar o interior de Israel. A dita fonte secreta era o general de brigada Aron Yariv, chefe da inteligência militar israelense. Ele mencionou derrubar o regime apenas como a mais extrema de uma gama de possibilidades, mas a reportagem foi levada a sério dentro da Síria e também na própria imprensa israelense. Então, uma intervenção da União Soviética mudou tudo. No dia 13 de maio, Moscou deu um aviso a Cairo de que Israel estava concentrando tropas na fronteira com a Síria e atacaria dentro de uma semana. Até hoje, não há consenso entre os historiadores do porquê a União Soviética blefou e deu o disparo inicial para a guerra naquele momento, e isso tem sido debatido até então. Dois historiadores israelenses, Isabella Ginor e Gideon Remes, argumentam que a União Soviética instigou deliberadamente a crise. Dizem que queria bloquear os planos de armas nucleares de Israel e que os soviéticos estavam prontos para comprometer suas próprias forças naquela luta. Na época, um oficial soviético de nível médio disse à CIA que a União Soviética estava incitando os árabes para tentar criar problemas para os Estados Unidos. Com os grandes problemas do Vietnã, outra guerra no Oriente Médio seria uma dor de cabeça ainda pior. Em 1967, nem Israel nem seus vizinhos árabes precisavam de muito incentivo. Eles mergulharam direto numa crise que todos esperavam há anos. "24 horas após o aviso soviético, o comandante supremo do Egito, o Marechal de Campo Amer, colocou o exército em alerta total para a guerra. O tenente-general Aval al-Qadi, chefe de operações, disse a Amer que mais da metade do exército, incluindo algumas de suas melhores tropas, estavam ocupadas no Iêmen. Não estavam em condições de lutar contra Israel. Amer assegurou-lhe que lutar não fazia parte do plano, foi apenas uma demonstração em resposta às ameaças de Israel à Síria. 2 dias depois, o Egito mergulhou mais fundo na crise. Ele expulsou as forças de paz da ONU que patrulhavam a fronteira com Israel desde 1956 e deslocou tropas para o deserto do Sinai.
O exército israelense, ainda obcecado pela Síria, foi muito mais paciente com o Egito no início. Shlomo Gazit, que era chefe de análise de inteligência militar, disse a diplomatas americanos que Israel fora pego de surpresa pelo ataque do Egito, mas era uma farsa elaborada e que só ficaria séria se o Egito bloqueasse o porto de Eilat no Mar Vermelho, bloqueando assim o Estreito de Tirã. O clima foi estimulado pela onipresença da estação de rádio de Nasser, Suwat al-Arab, a voz de todos os árabes. Transmitido do Cairo para o resto do Oriente Médio, era uma ferramenta vital da política externa de Nasser. Ao longo da crise, o seu principal locutor, Ahmed Said, leu uma série de ameaças de gelar o sangue de Israel. Os israelenses não desmentiram o blefe de Nasser quando ele expulsou as forças de paz da ONU e enviou mais tropas para o Sinai. Então, ele dobrou as apostas. No dia 22 de maio, ele proibiu a navegação israelense do Estreito de Tirã, a entrada do Golfo de Aqaba, reimpondo efetivamente o bloqueio do porto de Eilat, que havia sido levantado em 1956. Em uma base aérea no deserto do Sinai, Nasser anunciou que, abre aspas, se Israel deseja ameaçar a guerra, dizemos a ela, você é bem-vinda. Fecha aspas. Uma foto mostra Nasser tão jovial como sempre, cercado por jovens aviadores felizes, sorrisos brilhantes através do granulado preto e branco naquele momento. A imagem que Nasser desejava foi bombada em todo o mundo. O líder dos árabes desafiando o Estado judeu, cercado pelos símbolos de uma força de combate moderna, pilotos de jato prontos para a ação. Nasser parecia animado, quase que como uma criança intoxicada pela enormidade da linha que ele acabara de cruzar. Os americanos responderam 42 minutos após o anúncio do Cairo, balançando a perspectiva de uma visita do vice-presidente dos Estados Unidos, Rupert Humphrey, se a crise fosse evitada. O presidente Lyndon Johnson estava zangado. O secretário-geral da ONU, U Thant, estava no ar, voando para o Cairo em uma missão de paz quando Nasser fez a sua nova ameaça. Nasser repetiu a promessa que já havia feito aos americanos e aos soviéticos de que o Egito não daria o primeiro tiro. Mas U Thant concluiu melancolicamente que, a menos que se pudesse encontrar uma maneira de contornar o bloqueio de Eilat, a guerra era certa. No dia seguinte ao fechamento do estreito por Nasser, o primeiro-ministro israelense Levi Eshkol e o gabinete ordenaram uma mobilização total. Em 48 horas, 250 mil homens foram colocados em campo. Após o serviço militar obrigatório, todos os homens israelenses foram realocados em uma unidade de reserva. Em alguns dias, a maioria dos homens israelenses com menos de 50 anos usava algum tipo de uniforme militar. A pressão estava esmagando o general Rabin. Contra todas as evidências militares, ele se convencera de que estava levando Israel a uma catástrofe. Após uma sequência incontável de maços de cigarro consumidos, Rabin entrou em colapso nervoso. Ele dormiu por quase 24 horas, se recuperou e voltou ao trabalho. A diplomacia internacional tentou resolver a crise antes de que ela se transformasse em uma guerra em grande escala. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Abba Eban, voou para Washington para uma reunião urgente com o presidente Lyndon Johnson. Em 1956, quando Israel atacou o Egito como parte de um acordo secreto com a Grã-Bretanha e a França, os americanos rotularam Israel como agressora e o forçaram a se retirar da terra que conquistou. Desta vez, Eban queria o consentimento de Johnson para a luta de Israel. O presidente dos Estados Unidos alertou Israel para não disparar o primeiro tiro. Ele disse a Eban para não se preocupar com o ataque egípcio. Não era iminente e, se viesse, ele daria uma surra neles, segundo as suas próprias palavras. Johnson indicou ainda que trabalharia em maneiras de abrir o Estreito de Tirã, talvez com uma força-tarefa naval multinacional, mas queria tempo para ver se poderia funcionar. Abba Eban decidiu que Israel teria que se mover no ritmo da América, mas o exército estava pronto para atacar e os generais estavam ficando frustrados. Eban irritou os militares.
Os generais ficaram furiosos quando o gabinete concordou no dia 28 de maio em esperar 2 semanas. Para eles, era muito mais do que o Estreito de Tirã. O que importava era o quadro geral. Nasser estava unindo todo o mundo árabe contra eles. Ele havia movido divisões para o deserto do Sinai, tornando-se uma ameaça direta às fronteiras de Israel. Nasser era o líder indiscutível do mundo árabe desde 1956. Agora, enfrentando os odiados israelenses, sua posição entre os árabes como ídolo político foi reforçada. Ele realizou uma entrevista coletiva com jornalistas estrangeiros no Cairo em 28 de maio, na qual vinculou a crise no Sinai e no Estreito de Tirã como uma agressão de Israel aos palestinos. A coexistência não era possível porque Israel, disse ele, havia roubado e expulsado os palestinos em 1948. Israel também receberia o que estava por vir por ameaçar marchar sobre Damasco, ocupar a Síria e derrubar o regime árabe sírio. A confiança de Nasser forçou o rei Hussein da Jordânia a um canto. Hussein não confiava em Nasser. Ele confidenciou ao chefe da estação da CIA em Amman, Jack O'Connell, que se tornou um confidente próximo que estava convencido de que a Cisjordânia era o alvo estratégico de Israel. Os oficiais superiores de Hussein pressionavam por uma coordenação mais estreita com Nasser. Para Hussein, tudo se resumia à sobrevivência. Ele decidiu pela reconciliação com Nasser. Ele acreditava que, se ficasse fora da guerra, uma erupção entre os seus súditos palestinos poderia causar o colapso de seu regime. Se ele lutasse, a cobertura aérea egípcia poderia atrasar o avanço de Israel na Cisjordânia por tempo suficiente para que a ONU impusesse um cessar-fogo. No dia 30 de maio, o rei Hussein voou para o Cairo e fez o acordo. Quando ele voltou para Amman, multidões delirantes, felizes, tentaram erguer sua Mercedes para que pudessem levá-la de volta ao palácio. Hussein não se iludiu. As multidões o amavam, porque Nasser o havia aceitado, e não o contrário. Mais tarde, ele disse ao historiador Avi Shlaim, abre aspas, eu sabia que a guerra era inevitável. Eu sabia que iríamos perder. Eu sabia que nós na Jordânia estávamos ameaçados. Ameaçados por 2 coisas. Ou seguimos o curso que fizemos, ou, alternativamente, o país poderia se despedaçar se ficássemos de fora. Fecha aspas. Se pudessem lutar em seus próprios termos, os generais de Israel estavam bem confiantes de que conseguiriam uma vitória esmagadora, mas a censura militar estrita manteve essas conclusões em sigilo. Ao mesmo tempo, ameaças sangrentas saíram das estações de rádio árabes e chegaram às páginas dos jornais israelenses. Apenas 22 anos após o fim do Holocausto, não foi de surpreender que a propaganda árabe tenha chegado em casa. O governo estocou caixões. Os rabinos consagraram os parques como cemitérios de emergência. Dezenas de milhares de litros de sangue foram doados. O clima não melhorou quando o primeiro-ministro Levi Eshkol fez uma transmissão desastrosa para a nação no dia 28 de maio. Ele gaguejou e afogou o seu caminho através dele. Em uma reunião posterior, os generais de Israel reprimiram-lhe cruelmente. Entre muitas intervenções, o brigadeiro-general Ariel Sharon se enfureceu, dizendo, abre aspas, nós removemos nossa principal arma, o medo de nós, fecha aspas. Vários dos comandantes usaram uma linguagem agressiva e altamente pejorativa comparando o governo aos líderes judeus da diáspora que foram forçados a mendigar como escravos. Os israelenses nativos das décadas de 50 e 60 foram criados para rejeitar o que supunham ser a fraqueza e a passividade dos judeus europeus que não lutaram quando os nazistas chegaram. Para os jovens generais israelenses, principalmente nativos, todos na casa dos 30 e 40 anos, Eshkol, que gostava de falar russo e Yiddish, tanto quanto hebraico, parecia encarnar a fraqueza da diáspora. Mesmo que ele tenha chego à região ainda jovem e tenha passado a vida construindo o Estado de Israel. O general Elad Peled, um dos 4 comandantes da divisão, estava naquela reunião. Ele disse que a posição mental naquele momento era muito importante e que estaria 100% confiante sobre o resultado da guerra que estava por vir.
Como muitos primeiros ministros israelenses, Eshkol também foi ministro da Defesa. Ele foi forçado a desistir do emprego e em favor de um dos heróis de guerra de Israel, o general caolho e aventureiro Moshe Dayan. Nasser estava apostando alto. O Egito tinha uma força aérea moderna, mas o exército era fraco. Seus generais estavam bem cientes de que a atitude temerária de Nasser os levara à beira de uma guerra desastrosa. As tentativas internacionais de desarmar a crise falharam. A única ideia que os americanos e os britânicos tinham era a chamada Regata do Mar Vermelho, a força-tarefa naval proposta que forçaria a abertura do Estreito de Tirã. Mas os almirantes e políticos americanos e britânicos odiaram a ideia. Eles temiam que não funcionasse e que estariam dando a Nasser outra vitória. Na sexta-feira, 2 de junho, os generais de Israel apresentaram um caso definitivo para a guerra ao Comitê de Defesa do Gabinete. Disseram aos políticos que poderiam vencer o Egito, mas quanto mais esperassem, mais difícil seria. Alguns dias antes, Meir Amit, o chefe da agência de espionagem de Israel, Mossad, havia viajado para Washington, capital, com um passaporte falso disfarçado. Ele não queria esperar mais pela guerra. Ele estava profundamente preocupado com a paralisação da economia causada pela mobilização da maioria da população masculina com menos de 50 anos. Amit se reuniu numa conversa crucial com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert McNamara. Ele disse, abre aspas, vou recomendar uma guerra, fecha aspas. McNamara fez apenas 2 perguntas. Quanto tempo? E quantas baixas? Amit respondeu dizendo que, na Guerra de Independência, ocorreram 6.000 baixas. McNamara concordou. Os americanos deram um sinal claro. Eles foram informados de que Israel iria à guerra e não fizeram nenhuma tentativa de impedir que isso acontecesse. Amit viajou de volta para Israel com o embaixador de Washington, Abi Harman, em uma aeronave cheia de máscaras de gás. Eles chegaram a Tel Aviv na noite de sábado, 3 de junho. Um carro os levou direto para o apartamento de Eshkol, onde ele estava esperando com seus principais ministros. Amit queria uma guerra imediata. Harman queria esperar mais uma semana. Dayan discordou dizendo, abre aspas, se esperarmos de 7 a 9 dias, haverá milhares de mortos. Não é lógico esperar. Vamos atacar primeiro e depois cuidar do lado político. Fecha aspas. Todos que estavam lá não tinham dúvidas de que a decisão havia sido tomada. Israel estava indo para a guerra. O gabinete o ratificou na manhã seguinte. No Egito, por sua vez, Nasser previu que Israel atacaria em 4 ou 5 de junho. Ele baseou sua observação no progresso de uma divisão blindada iraquiana que se dirigia para o Vale do Jordão e Israel. Ele sabia que Israel não toleraria tal mudança no equilíbrio de forças. Às 7h40 da manhã do dia 5 de junho, Ezer Weizmann mal podia suportar o suspense no centro de comando da Força Aérea do Ministério da Defesa em Tel Aviv. O plano de guerra israelense dependia de um ataque surpresa, chamado Operação Focus, que destruiria as forças aéreas árabes em terra, começando pelo Egito. Eles treinaram para isso por anos e a primeira onda de ataques estava prestes a acontecer. Ao contrário dos egípcios e de outros exércitos árabes, os israelenses fizeram o dever de casa. Eles haviam realizado centenas de missões de reconhecimento ao longo dos anos para construir uma imagem precisa de cada base aérea do Egito, Jordânia e Síria. Os pilotos tinham um livro de alvos, dando os detalhes de seus layouts, sinais de chamada e defesas. A partir de interceptações de rádio, eles até criaram arquivos de reconhecimento de voz dos principais comandantes árabes. Foi um grande sucesso. O marechal de campo Amer e o alto escalão egípcio estavam se reunindo em Bir Tamada, uma base aérea no Sinai. Eles estavam apenas começando a reunião quando os primeiros jatos israelenses começaram a lançar as suas bombas. Um dos generais ficou tão surpreso com o ataque que a primeira coisa que lhe passou pela cabeça era de um golpe ou algum outro tipo de traição egípcia. O avião de Amer conseguiu decolar, mas a certa altura não tinha onde pousar
pois todas as bases aéreas egípcias estavam sob ataque. Em Tel Aviv, Ezer Weizman estava em êxtase. Os ataques estavam indo melhor do que o esperado. Eles haviam alcançado surpresa completa sobre o inimigo. Ele telefonou para a esposa dizendo que ganharam a guerra. No final do dia, Israel destruiu a maioria das forças aéreas jordanianas e sírias. Israel controlava os céus e depois disso era questão de terminar o trabalho. Israel advertiu o rei Hussein para não entrar na guerra, mas sua decisão já estava tomada e ele havia colocado o eficiente exército da Jordânia sob o comando de um general egípcio pouco capaz. Pouco antes do meio-dia, os combates começaram em Jerusalém. Os jordanianos abriram fogo. O rei Hussein ignorou os sinais israelenses de que a Jordânia seria poupada se ficasse fora da guerra. Após o ataque a Samua em 1966, ele não acreditou nas garantias israelenses e estava convencido de que, se renegasse a aliança militar que fizera com o Egito, perderia então o trono. Mais ao sul, as forças terrestres israelenses avançaram para o deserto do Sinai e avançavam rapidamente em 3 grandes investidas. Os egípcios lutaram bravamente em posições fixas, mas, ao contrário dos israelenses, não foram treinados para improvisar ou para serem flexíveis ou rápidos. No quartel-general do exército no Cairo, os comandantes estavam cada vez mais tomados pelo pânico. O general Saladin Hadid afundou na cadeira, convencido de que a guerra estava pelo menos meio perdida. Foi pior do que isso para o Egito. Mas afora, nas ruas, o povo estava comemorando. Multidões invadiram a cidade à noite em ônibus fornecidos pelo partido no poder. A Voz dos Árabes era a sua fonte confiável de notícias e verdades e estava empurrando para fora a fantasia. Às 20h17 foi relatado que 86 aeronaves israelenses foram destruídas e que tanques egípcios invadiram Israel. No quartel-general na frente do Sinai, o general Mohammed Abdel Ghani Ghamazi ouviu aterrorizado o que ele sabia ser um monte de bobagens. Anos depois, Ahmed Said disse que ele havia contado mentiras descaradas no ar. Em 1967, quando as notícias reais das derrotas chegaram, Nasser e Amer se retiraram para as suas vilas. Anwar Sadat, que mais tarde como presidente fez um acordo de paz histórico com Israel e foi assassinado por seus próprios guardas, fez uma longa caminhada pelas ruas do Cairo. Atordoado, de coração partido, ele observou os partidários de Nasser marchando para cima e para baixo na avenida principal que leva às pirâmides, cantando e dançando ao som de relatos falsos de uma vitória imaginária. Nos 5 dias que se seguiram, Israel derrotou os exércitos do Egito, da Jordânia e da Síria, capturou a faixa de Gaza e o deserto do Sinai do Egito, as colinas de Golã da Síria e a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia. Pela primeira vez em quase 2 milênios, os lugares sagrados judaicos em Jerusalém estavam sob o controle dos judeus. Mais palestinos foram expulsos, fugiram ou foram mortos, embora não na escala da Guerra da Independência de 1948. Nasser renunciou, mas mudou de ideia depois que milhões de pessoas saíram às ruas para lamentar e protestar. Ele permaneceu no emprego até a sua morte em 1970. O marechal de campo Amir morreu em circunstâncias misteriosas. Sua família estava convencida de que ele fora envenenado. O rei Hussein da Jordânia perdeu Jerusalém Oriental, mas se manteve no trono. Ele continuou o seu diálogo secreto com Israel e fez a paz no ano de 1994. Na Síria, o comandante da Força Aérea que estivera na junta governante assumiu o poder em 1970. O seu nome era Hafez al-Assad. O seu filho, Bashar, o sucedeu como presidente após a sua morte no ano 2000. Em Israel, o primeiro-ministro Eshkol morreu de ataque cardíaco em 1969. A sua viúva, Miriam, acreditava que ele nunca havia se recuperado de ter sido forçado a deixar o Ministério da Defesa às vésperas da guerra. A sucessora de Eshkol, Golda Meir, foi avisada em 1973 de que o Egito e a Síria estavam preparando um ataque surpresa, mas os israelenses ainda sofriam de arrogância após a derrota esmagadora que haviam infligido
em 1967. Na guerra que se seguiu, Israel foi salva por um enorme transporte aéreo de suprimentos dos Estados Unidos. O Egito acreditava ter redimido a sua honra nacional e seu presidente, Anwar Sadat, seguiu com sua histórica proposta de paz. Depois de 1967, os americanos olharam para Israel com novos olhos. Apaixonou-se pelos jovens sabras que haviam derrotado 3 exércitos árabes. Como a maioria dos ocidentais em 1967, o enviado do presidente Johnson, Harry McPherson, ficou profundamente impressionado. Ele disse que Israel, em guerra, destrói o protótipo do judeu pálido e esquelético. Os soldados que lutaram na guerra de 67 eram durões, musculosos e queimados de sol. Há também uma extraordinária combinação de disciplina e democracia entre os oficiais e praças. Os últimos raramente saúdam e frequentemente discutem, mas não há dúvida sobre quem iria prevalecer. Israel e os palestinos sentiram as maiores consequências da guerra de 1967. Israel iniciou uma ocupação dos territórios palestinos que continua meio século depois. Anexou Jerusalém Oriental e as colinas de Golã em movimentos não reconhecidos internacionalmente. Um soldado israelense de 25 anos que voltou da guerra disse aos seus companheiros que, abre aspas, perdemos algo terrivelmente precioso. Perdemos o nosso pequeno país. Fecha aspas. Todas as questões que agora são nos conhecidas para quem acompanha qualquer noticiário, seja a violência, a ocupação, os assentamentos, a questão de Jerusalém, tomaram a sua forma atual como resultado desta guerra de 1967. A forma da ocupação emergiu muito rapidamente. As previsões dos perigos que estavam por vir, elas foram ignoradas. Logo após o fim da guerra, David Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, alertou contra os encantos sedutores da vitória. Em um discurso no Beit Berl, um reduto da esquerda israelense, ele disse que permanecer nos territórios distorceria o Estado judeu e poderia até destruí-lo. Israel deve manter Jerusalém, mas todo o resto deveria devolver aos árabes com ou sem acordos de paz, segundo ele. Abba Eban, o ministro das Relações Exteriores, viu mapas que mostravam Israel se estendendo de Golã a Suez e ao longo de toda a extensão do Rio Jordão não garantiria a paz, mas seria um eterno convite para uma guerra. Mas o clima em Israel eliminou qualquer sugestão de cautela tão decisivamente quanto o exército israelense lidou com os árabes. Em pouco menos de uma semana de guerra, o público israelense passou do desespero à alegria da libertação. Os judeus religiosos acreditavam que a vitória era um milagre que lhes havia sido dado por Deus. Os israelenses seculares sentiram a energia do momento. Hanan Porat, um paraquedista que se tornou líder do movimento de assentamentos, nunca esqueceu a visão de seus camaradas seculares chorando no Muro das Lamentações, um remanescente da época do Segundo Templo Judaico em Jerusalém Oriental, alguns minutos depois deles o capturarem. Agora o problema é que a vitória conquistada precisaria ser mantida. E a principal dificuldade nasceu. Afinal, os palestinos acreditavam que a terra era deles, e era dever deles protegerem os lugares sagrados que tanto veneravam. O conselheiro do presidente Johnson para o Oriente Médio, Bob Anderson, alertou um mês após a guerra que Jerusalém tinha um significado especial para os árabes. Ele afirmou que uma possível guerra santa poderia ser desencadeada a partir disso. Alguns israelenses pensaram que poderiam negociar parte do território capturado pela paz, mas não Jerusalém Oriental, que foi ampliada com a adição de uma faixa de território da Cisjordânia e depois anexada. Em uma cúpula em Khartoum, no final de agosto, os estados árabes não estavam dispostos a negociar com o país que os haviam humilhado novamente. Os líderes árabes disseram que não haveriam negociações, reconhecimento e paz com Israel. Paradoxalmente, a derrota em 1967 ajudou a impulsionar o movimento nacional palestino. Antes disso, a Organização para a Libertação da Palestina tinha sido uma marionete de Nasser,
uma forma de conter os palestinos em vez de ajudá-los na luta pela independência. Depois de 1967, Yasser Arafat e sua facção, o Fatah, resolveram o problema com as próprias mãos. Depois de várias dezenas de ataques terroristas do Fatah em apenas 3 meses no ano de 68, os israelenses montaram um ataque de represália à sede do grupo no campo de refugiados de Karameh, na Jordânia. Eles encontraram oposição inesperada de guerrilheiros palestinos e artilharia jordaniana. Os israelenses destruíram Karameh no final, mas apenas depois de horas de combates de rua em rua que lhes custaram ao menos 30 mortos. Mais de 100 combatentes do grupo terrorista Fatah foram mortos e foram celebrados como heróis nacionais. Arafat tornou-se o presidente da OLP moribunda e uma figura internacional, o símbolo da libertação nacional para os palestinos, o pior terrorista do mundo para os israelenses. A Guerra de 1967 transformou Israel em parte de uma força ocupante, e é por isso que, mais do que qualquer outra coisa, a experiência também se tornou um desastre tanto para os israelenses quanto para os palestinos. Israel construiu assentamentos para os judeus, desafiando as leis internacionais que disseram que os ocupantes não poderiam assentar o seu povo nas terras que capturaram. Israel, porém, enxergou de forma diferente. Abba Eban previu que os palestinos não perderiam o seu gosto nacionalista pela honra, orgulho e pela independência. Portanto, a ocupação militar seria, por definição, opressiva para os palestinos. As negociações de paz começaram no início da década de 90 para tentar desfazer as consequências da guerra de 1967. Yitzhak Rabin, então primeiro-ministro de Israel, apertou a mão de seu antigo inimigo, Yasser Arafat, sob o olhar de um radiante presidente Bill Clinton, no gramado da Casa Branca em 1993. O processo de paz foi falho desde o início para ambos os lados, mas era tudo o que eles tinham. A ala mais radical de Israel acreditou que o problema estava apenas começando. Eles achavam que toda aquela negociação ameaçava o sonho de controlar toda a terra que Deus havia lhe dado. E neste contexto, um extremista judeu assassinou Rabin em Tel Aviv no ano de 1995. O seu assassino ficou tão satisfeito por ter matado um homem que via como um traidor e uma ameaça aos judeus que, durante o seu primeiro interrogatório, pegou um copo para brindar o seu sucesso. Rabin era o homem necessário para os israelenses. Eles confiavam nele com a sua segurança. E foi por isso que ele foi morto. O processo de paz pode ter falhado com Rabin, mas sem o homem que preparou e liderou o exército à vitória em 1967 e com a violência palestina contra os israelenses aumentando nos anos instáveis após o assassinato, a paz não teria chance.